O nosso tema hoje é por que obedecer. Qual o tema de hoje? Por que obedecer? Muito bem. Fala de novo. Por que obedecer? Muito bem. Sentados mesmo, curve a sua cabeça. Vamos fazer juntos uma oração e pedir para que o Espírito Santo traga a direção para as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui na Tua casa e na Tua presença. Desde muito cedo os Teus filhos estão reunidos aqui, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, em oração, em adoração, em momentos de amizade, relacionamento, comunhão. E este é o momento, Senhor, de ministrarmos a Tua palavra. Traz a revelação que o Senhor preparou para nós. Não é aquilo que eu quero falar, não é aquilo que essas pessoas que estão aqui, os Teus filhos, querem ouvir, mas é aquilo que o Senhor tem para falar. Nesta casa, neste ambiente, Tu és o Senhor absoluto. Não há outro Senhor, não há outro que lhe dê comando, dê ordem, somente o Senhor aqui. Então, Pai, repreenda toda barreira, toda ação contrária, maligna, diabólica, humana, tudo que tenta atrapalhar, impedir, Pai, que a Tua palavra flua aos corações e traga uma transformação real em cada vida, Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação da Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, um dos princípios mais importantes que nós precisamos aprender, e esse princípio, irmãos, ele precisa estar em nossa vida desde muito cedo. Talvez o primeiro princípio mais importante que devemos aprender quando chegamos na casa do Senhor é obedecer. Meu primeiro líder, missionário Francisco Afonso, pai do bispo Sérgio Afonso, ele costumava dizer para nós assim: você vai na escola aprender o ABCD, e na igreja você vai aprender a obedecer. Por que obedecer, irmãos? Porque muita gente entende que é uma ideia de controle que a igreja quer ter sobre as pessoas, que os pastores querem ter, que os pastores querem mandar na vida dos outros, cuidar da vida dos outros no sentido ruim da palavra. Não é cuidar no bom sentido, cuidar da vida dos outros. Quero avisar para vocês, irmãos, que cuidar de gente dá muito trabalho. A gente já tem problema, ainda vai ficar arrumando mais problema ainda. A gente não quer controlar a vida de ninguém. O nosso ministério, o nosso chamado como líderes é fazer o quê? É ajudar você a crescer em Cristo, a você encontrar Jesus e a você crescer em Cristo. Mas para isso, nós precisamos obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a Deus. Qual é a palavra de Deus, pastor? É a Bíblia Sagrada. Você quer ter referência, quer ter base, você quer ter segurança? A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé para obediência. Quem não obedece não vai conseguir caminhar com Deus. Por quê? Porque o nosso pensamento, os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam. Pastor, eu tenho boa intenção, irmãos. Não é versículo bíblico, é um ditado popular, mas serve como referência. De boas intenções, a fé está cheia. Não basta ter boa intenção. É preciso que você entenda uma coisa. Se você não seguir o caminho de Deus, você se perde. E para seguir o caminho de Deus não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Então, quando aprendemos a obedecer a Deus, nós começamos a crescer. E algumas coisas que nós aprendemos na obediência nos ensinam que temos que obedecer pela fé. Esses dias eu trouxe uma palavra aqui, para você fazer, obedecer, mesmo sem você entender. Não é preciso que você entenda, é preciso que você creia. Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece, porque, será que é Deus? Será que é para eu fazer? Será que a minha ideia é melhor? É porque não estou crendo que o que Deus tem para mim é o melhor. E hoje eu trouxe uma palavra que nos serve de referência, uma palavra conhecida, mas é um texto bíblico muito conhecido, mas ele pode nos ajudar a entender melhor esse princípio. Vamos ler 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos,
e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, irmãos, nós temos aqui um texto de uma história difícil. Começou muito bem e terminou muito mal. Nós procuramos sempre dizer para você, a gente começa mal, encontra Jesus e termina bem. Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. Saul era um homem que não tinha nada. Era uma pessoa comum, do dia a dia, e Deus o chamou para ser rei de Israel. Mas ele resolveu seguir a sua própria cabeça, resolveu que eles tinham a ideia melhor, o que a gente chama de orgulho. Eu sei mais, o que eu penso é melhor do que vocês pensam, eu sei o que eu estou fazendo. E ele tinha sido eleito por Deus para libertar o povo de Israel dos midianitas, dos filisteus, dos amonitas, enfim, daquele povo que vivia em torno da nação de Israel, que vivia fazendo guerra com Israel, né? Então, irmãos, Deus escolheu Saul para ser rei em Israel. Deus o tirou do meio das bagagens e o nomeou como líder máximo da sua nação. Quando Deus, através do profeta Samuel, chamou Saul se sentia indigno, mas ele recebeu uma unção, recebeu uma palavra, e quando foi reunir o povo para contar a novidade, o povo desejava muito ter um rei. Israel até aquele momento nunca tinha tido um rei, teve juízes, líderes, profetas, mas nunca tinha tido um rei. E eles diziam, nós queremos ser como as outras nações, que tem um rei, né? Samuel ficou chateado, porque ele pensou, puxa, eu lidero esse povo com tanto amor, orando, intercedendo. Aí Samuel foi reclamar com Deus, Senhor, eles estão me rejeitando. Aí Deus olha para Samuel e falou, não estão rejeitando você, estão me rejeitando, porque eu sou o rei de Israel. Então, irmãos, era uma teocracia, um governo de Deus. Agora, o povo queria que fosse uma monarquia, que houvesse um rei. Apesar de ter uma liderança espiritual, eles queriam ter um rei, alguém que eles pudessem ver, que os inspirasse à guerra. Não bastava ter fé no coração. E assim começa a história de reis em Israel, né? Então, irmãos, primeira coisa que Deus fez com Saul, Deus lhe deu uma unção em particular. Qual a primeira coisa que Deus fez com Saul? Deu o quê? Uma unção em particular. Vou ler o texto e já explico para vocês. Diz assim, 1 Samuel capítulo 9, versículo 27, e o capítulo 10, versículo 1. Diz assim: desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós. E tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, quando Deus escolheu um rei para Israel, Deus fez todo um processo para que Saul se encontrasse com Samuel. Samuel ficou com ele ali, e aí ele estava acompanhado por um ajudante. Eles procuravam os animais extraviados do seu pai. O profeta já tinha dito, está em tal lugar, fica tranquilo, já acharam os animais. E ali ele ficou, fez uma refeição, e antes de partir, Samuel disse para Saul, libere o seu ajudante, que ele vá no caminho à frente, eu quero conversar com você em particular. Quero dizer o que Deus está dizendo. E aí ficaram só os dois, e ali Samuel declarou que Deus havia chamado Saul para ser rei em Israel, ungiu, consagrou,
para ser rei em Israel. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque mesmo quando Deus dá uma oportunidade para nós, Ele sempre está provando o nosso coração, Ele está trabalhando em nós num processo. Trabalhando num o quê? Processo. Num processo. Tem muita gente que ele quer o reconhecimento público, ele se importa mais com o título do que com o trabalho, quer mais atenção para si mesmo. E ele seria rei, mas o que Deus queria para Saul, que ele fosse um rei que representasse a Deus ali, que liderasse segundo os valores de Deus. Deus tinha gerado aquela nação Israel através de Abraão, depois Isaac e Jacó, os patriarcas. Deus gerou um povo para ele. Deus instituiu leis através de Moisés, ali ao pé do Sinai, e transformou um povo sem base, um povo escravo, num povo livre e numa nação poderosa. Deus deu unção, Deus deu uma terra, Deus deu uma estrutura, Deus começou a enriquecer esse povo, deu tudo para eles. Mas infelizmente esse povo tinha a tendência de viver por conta própria. Agora eles pedem um rei. E Deus chama um rei, Saul, e diz: olha, você vai governar. A palavra que Deus estava dizendo era através do profeta Samuel. Por que através do profeta Samuel? Pastor, Deus não podia falar com Saul? Podia. Mas tem gente, irmãos, que se Deus falar diretamente com ele, ele perde o rumo. Sabia disso? Nem todo mundo está preparado, para poder falar diretamente com Deus. Porque lhe falta referência. Porque lhe falta alguém que lhe acompanhe. Eu não estou dizendo que Deus não possa falar com todos nós. Deus pode e até quer falar. Mas nem sempre Ele pode falar. Não na questão de algo que Ele não tem poder para falar. É porque Ele entende que muitas vezes, se nós recebemos a palavra diretamente e não tem ninguém que conheça essa palavra, a gente pode se perder. Então Deus, no seu amor, permitiu que Samuel, que era um líder, um juiz, um sacerdote, alguém extremamente abençoado, pudesse acompanhar Saul na sua caminhada. E ali Deus ordena Samuel e ele unge a Saul para ser rei de Israel. A primeira prova que alguém recebe é quando ele recebe algo, uma missão para cumprir. O que você faz quando recebe uma missão de Deus? E o que você sente, o que você pensa quando recebe uma missão de Deus? Então a primeira prova de Saul estava em como ele ia lidar com essa missão. A princípio Saul estava ainda intimidado, meio inseguro, mas depois ele vai avançando nesse processo. Então, irmãos, primeiro Deus unge alguém em particular. Deus dá uma unção, Deus dá uma palavra, Deus traz uma palavra profética para alguém, onde as pessoas não veem, onde aquilo não é público. Normalmente nós queremos que as pessoas saibam o que Deus falou por nós, a gente quer ser exaltado publicamente, não é assim, não? A gente quer receber reconhecimento, somente na frente dos outros. Às vezes é porque somos orgulhosos, às vezes porque queremos provar para alguém que nós somos alguém, talvez tenha alguém que nos perseguiu, ou alguém que não gosta de nós, e ser elogiado em público traz reconhecimento, fala, tá vendo, ó, você não acreditou em mim, ó, eu aqui. Cuidado com o seu coração. E aí, irmãos, Saul recebe a solução. Até aquele momento ele estava humilde, ele achava que nem tinha condições de lidar com aquilo. Deus provou o coração de Saul durante algum tempo para fazê-lo rei, o quê? Definitivamente. Mas ele já não era rei, irmãos. A Bíblia diz que Deus estabelece reis e Deus tira reis. E se foi ele que colocou, ele pode tirar. Sim ou não? Sim. Ah, Deus deu. Deus deu, Deus tira. E qual o problema? Ele é Deus. Irmãos, mas Saul deu sinais de quê? De desobediência, né? Mais interessado em conquistar o coração do povo do que obedecer a
Quando ele experimentou, ele foi picado pelo bichinho da honra, da atenção. As pessoas falam: olha, rei, meu senhor, está aqui meu senhor. Irmãos, vou dar uma dica para você, de experiência de vida. Preste atenção. Você convive com muitas pessoas. Talvez você não tenha uma posição que chame atenção, mas perto de você tem pessoas que gostam de você, que se importam com você, que oram por você, que te corrigem, que te ajudam. Estou falando principalmente em ambiente de igreja, mas isso vale para ambiente de empresa, de vida como um todo. Beleza, tudo ótimo. E você tem pessoas também que nem olham na sua cara, que não se importam com você, que não estão nem aí para você. Aí acontece de você ser promovido. Ou você vira o chefe, ou você recebe uma unção, no caso da igreja, uma posição de destaque. E aí você começa, se você prestar atenção, você começa a perceber que gente que não falava com você, agora fala com você. Gente que virava a cara para você, agora vem mostrando os dentes para você, sorrindo. Ah, tudo bem. Irmãos, eu me lembro bem, durante muitos anos, eu fui escudeiro do bispo Sérgio. Eu falo escudeiro é aquele que carrega as armas do bispo, né? Do líder. Escudeiro é uma linguagem de guerra. Tem o guerreiro e tem o escudeiro que leva as coisas. E durante 30 e tantos anos eu fui escudeiro do bispo Sérgio. E eu conheço algumas pessoas há 20, 30 anos. Mal levantavam o olho para olhar na minha cara. Aí de repente, pela graça de Deus, eu me tornei um líder. Aí o que acontece? Essas pessoas que nem olhavam para mim se tornaram best friend, melhor amigo. Olha, entendeu? Ai, missionário Esteio, vem aqui para ligar para você. Virei até missionário. Irmãos, pessoas que não pegavam na minha mão, ou que mal me cumprimentavam, sabe? Ficaram perto de mim, eu chegava no lugar, a pessoa... Irmão, eu posso ter cara de trouxa, mas eu não sou trouxa. Eu sou meio calado na minha, mas por eu ser calado, eu sou mais observador do que os que falam bastante. Porque eu estou observando o ambiente, então a gente percebe os ambientes. Por outro lado também, eu posso reconhecer a alegria das pessoas que se importavam e que me amavam. E ficaram felizes quando eu comecei a liderar. Por outro lado também, eu pude observar o olhar de inveja de algumas pessoas. Porque ele e não eu. Por que ele? Eu até hoje eu não sei por que eu. Deus falou, e eu não estou aqui. Entendeu? Não que haja merecimento em mim. É porque Deus nos dá graça. Fala amém? Amém. Então, quando você começa a liderar, você vai lidar com várias situações. E aí Saul começou a liderar. E aí, irmãos, é normal que quando você começa a liderar, apareçam pessoas que venham falar aquilo que você gostaria de ouvir. Né? Quando você lidera, você precisa de pessoas perto de você que te ajudem de verdade. Tenha cuidado quando você liderar, para você não estar rodeado só de pessoas que te bajulam. Você tem que ter pessoas que te respeitem, claro, mas que a pessoa possa te dizer a verdade, pessoas que possam te apoiar, que possam olhar para você e discordar de você. Qual o problema de discordar de você? Nenhum. Logicamente com respeito, mas não tem como discordar. Não é discordar para criar confusão, é discordar porque pensa diferente ou porque quer ajudar a gente a pensar melhor. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Saul agora recebeu uma unção. Ainda foi uma unção mais discreta, mas Samuel já começou a falar. Não foi uma unção em público, mas o povo já começou a entender que Saul era rei. E aí já começou a aparecer gente, e Saul começou a gostar daquilo. Não é gostar de fazer a obra de Deus, não é gostar de servir a Deus, de servir o povo, porque todo cargo de liderança
não é para você ser servido. Todo o cargo da liderança é para você servir aos outros. Nem todo mundo consegue entender liderança. Liderança não é para ser servido. Liderança é para servir. E aí a pessoa se encanta com aquilo. E foi o que aconteceu com Saul. Ele se apegou àquilo e começou a dar sinais que ele estava pisando na bola. Continuando aqui. 1 Samuel capítulo 13, dos versículos 11 a 13. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, irmãos, o que aconteceu em particular, agora Deus queria trazer para público. E não só trazer para público, mas queria que aquilo fosse para sempre. Que não fosse algo para um momento. Só que Saul já demonstrou o quê? Que ele era impaciente. Porque ele já queria que houvesse, nesse evento, haveria provavelmente uma guerra, um embate. E normalmente o povo, quando tinha esses embates, o que eles faziam? Se reuniam em torno do sacerdote, e o sacerdote orava por eles, oferecia sacrifícios, enfim, do jeito que Deus ordenava, e eles saíam para a guerra abençoados. E Samuel disse para Saul: Saul, espera aí, que eu vou chegar e vou oferecer os sacrifícios, e vocês vão estar abençoados para a guerra. Só que Samuel demorou mais do que ele havia programado. E quando ele chega lá, Saul, por conta própria, fez o quê? Ele mesmo ofereceu os sacrifícios para poder dar uma satisfação para o povo, para que o povo falasse: nós estamos abençoados, agora vamos ganhar a guerra. E aí Samuel chama a sua atenção: por que você fez isso? Olha, eu fui levado pelas circunstâncias. As circunstâncias me levaram a isso. E se o povo não tivesse comigo? E se, aí espiritualiza, né? E se eu não tivesse a bênção para a guerra? Mas, irmãos, Deus havia ordenado que ele esperasse Samuel, e quem fazia o sacrifício não era Saul. Saul não era sacerdote. Saul era rei. Quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Então você percebe que o orgulho começa a entrar. Primeiro, que a pessoa está preocupada com o que os outros estão pensando dele. Isso é uma característica forte de orgulho. O que estão pensando de mim? Porque eu tenho uma imagem a preservar. E se Samuel não vier, e se acontecer, o que vão pensar de mim? O que é isso? É orgulho. A Bíblia nos chama a crucificar o nosso ego. Muitas vezes nós nos sentimos ofendidos por alguma coisa, mas como é que você se ofende se agora a vontade não é mais sua? Se a sua vida pertence a Deus. Quem tem que te defender é Deus, não é você mesmo. Mas nós muitas vezes, como dizia antigamente, tomamos o peão na unha, né? Os antigos sabem o que eu estou dizendo, quer dizer, a gente fala: agora eu vou resolver essa parada, agora eu vou para cima, agora vamos saber quem é que está falando. A gente quer defender a nossa honra, a gente quer defender o nosso nome. Isso tem um nome na Bíblia, isso chama orgulho. Orgulho. Porque a gente quer provar para os outros quem nós somos. Irmãos, você não tem que provar para os outros nada. Você não precisa provar para os outros, certo? Deus sabe quem você é, e Deus é quem recompensa. Se você busca a recompensa dos homens, tudo bem, pelo menos assuma isso. Agora, se você busca a recompensa de Deus, entenda isso: quem defende você, quem trabalha na sua vida é Deus. Amém, irmãos? Fiquem em paz. Me caluniaram, fizeram isso, fizeram aquilo, foi por causa do nome do Senhor.
Foi porque você é de Deus? Foi porque você tem um princípio cristão? Foi por causa da sua fé? Foi por causa do seu compromisso com Deus? Não tente resolver você mesmo. Só vai piorar. Deixa Deus defender você. Deixa Deus lutar pela sua causa. Na hora certa, no tempo certo, Deus vira o jogo de uma tal forma que você nem imagina. Muita gente já se perdeu porque procurou defender a sua honra, quando na verdade o ataque não era contra você, era contra o Deus a quem você serve. Então tome cuidado, né? Saul não entendeu que não era ele, era a bênção de Deus que estava nele, mas ele trouxe a glória para si. E agora ele faz o quê? Ele desobedece o mandamento. Além de desobedecer o mandamento, ele ainda faz alguma coisa que não tinha a ver com ele. Ele resolveu oferecer sacrifício. Ele começou a se achar melhor e maior do que ele era. Começou a tomar decisões de forma errada. Isso trouxe o quê? Problema para ele. Mas a bênção não está totalmente cortada. Mas ali já foi uma prova que Saul dava sinais de ser uma pessoa orgulhosa. Continuando aqui. Deus continua abençoando Saul em todos os seus caminhos. Apesar da pisada de bola de Saul, Deus ainda continua abençoando. Normalmente Deus dá um tempo para a gente consertar, sabia disso? Tem gente que erra e fala, não foi nada não, porque Deus não me castigou. Está tudo certo. Não, irmãos. É que Deus trabalha com uma coisa chamada misericórdia. Então Deus dá um tempo para a gente resolver consertar. Se tudo que a gente fizesse errado, Deus nos castigasse na hora, não tinha ninguém aqui. Não é? Então, irmãos, Deus, a sua misericórdia, no seu amor, nos dá um tempo para ver se a gente pensa melhor, reflete, para poder consertar. Mas não pense que a misericórdia é falta de juízo. É por causa do amor do Senhor que Ele tem a misericórdia. Ele dá um tempo e Ele permite algumas situações, às vezes difíceis para a gente passar, para a gente poder se tocar, entender e voltar atrás, né? Mudar aquilo errado que nós fizemos. Mas se a gente não muda, as consequências virão, tá? Para alguns demoram mais, para outros demoram menos, mas consequências sempre chegam. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Então Deus continua abençoando Saul em todos os seus caminhos. 1 Samuel 14:47 diz assim: tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Mesmo Saul estando com alguns princípios errados, Deus estava honrando a palavra dele. E aí, irmãos, tem gente que não consegue entender isso. Por que Deus honra a palavra dele? É por minha causa, é porque eu sou maravilhoso, é porque eu sou lindo, é porque eu sou super escolhido. Não, irmão, Deus honra a palavra dele porque a palavra é dele. É só por isso. A palavra é dele. Ele tem compromisso. Uma das características de Deus é a fidelidade. A gente acha que às vezes a fidelidade tem a ver só com a gente. Não, a fidelidade está em que ele não pode mentir. Se ele fala, ele vai fazer. Fala amém? Amém. Tá? Isso é para o bem e também para os castigos. Tem gente que é tão assim, animado, pentecostal, para poder buscar a recompensa e a bênção de Deus, tão animado, né? Não, o Senhor tem que fazer, apressa-te, Senhor, não é assim, não? Irmão, quando Deus vem para recompensar e também vem para castigar. A Bíblia diz que Ele dará a cada um segundo as suas obras. Eu não estou dizendo que você não deva clamar pela unção de Deus. Clame pela bênção de Deus. Mas esteja sempre atento sobre o tipo de vida que você tem levado. Peça sempre misericórdia. Toda vez que você orar, todos os dias, diga: Senhor, me ajude a entender se há algum pecado em mim, me ajude a consertar algum sentimento. A oração diária, que deve fazer essa oração. Por quê, irmãos? Porque a gente caminha para o lado errado e não percebe que está errando.
Por quê? Porque a gente acha que está certo. O nosso orgulho nos leva a isso. Irmãos, então as bênçãos estavam vindo, porque Deus é fiel. Então Saul começou a achar que as bênçãos vinham porque vinham mesmo. Em algum momento ele começou a achar que as vitórias eram ganhas porque ele era o rei. Porque ele era o cara. Cuidado. Às vezes nós esquecemos do buraco onde nós saímos. No caso de Saul, foi escondido no meio da bagagem, né? Mas a gente esquece e começa a achar que o que Deus está fazendo através da nossa vida, a nossa vida mudou, o nosso emprego, a nossa prosperidade, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho um carro, agora eu cresci, tenho uma posição na minha empresa, agora eu tenho uma unção na igreja. Cuidado, isso é favor de Deus. Isso é favor de Deus, porque se a gente não tinha nada disso quando a gente não conhecia Deus, isso só aconteceu depois que nós conhecemos a Deus. Então significa que isso é o quê? Favor de Deus. Não é por merecimento, é favor, é graça. A Bíblia chama isso de graça, que é o quê? Um favor, algo que Deus faz, que a gente não tem merecimento, que a gente não pagou por isso. Então, toma cuidado. Saul, como teve vitórias sobre os inimigos, aqui diz, ó. E para onde quer que se voltava, ele era o quê? Vitorioso. Ele começou a se achar. Ah, eu sou vitorioso. Não é? Sou eu que estou vencendo isso aqui. Eu sou o cara, eu sou bom. E aí a coisa começou a desandar. Ele não percebeu, tá? Vamos lá então. Agora, Deus vai provar. Isso, irmão, foi passando mais de ano, viu? Não foi assim de uma semana para outra, não. Isso passou um tempo, foram alguns anos. Deus dá uma nova oportunidade para Saul, dando-lhe uma missão, com ordens específicas, e assim confirmar o seu reinado para sempre. Deus já tinha dado lá atrás. Ele pisou na bola. Deus não o castigou, continua abençoando, dando uma oportunidade a mais para ele, só que o tempo foi passando. E agora Deus dá uma nova missão, com ordens específicas, para que Deus o confirmasse como rei de Israel para sempre. Pastor, mas ele não tinha unção, ele não tinha palavra? Tinha, mas como eu falei para vocês, tem a palavra, é porque Deus vai começar a caminhar com essa pessoa e conduzi-la num processo. Mas Deus pode confirmar ou não. Tem gente que começou muito bem e não foi confirmado mais por Deus. Sabe por quê? Porque se perdeu na caminhada. E a essência de alguém se perder, existem vários motivos. Mas essencialmente é o orgulho. Por que o orgulho? Porque eu começo a achar que o que eu penso, o que eu acho, o que eu sei fazer é melhor do que Deus está dizendo para eu fazer. Esse é o grande problema do ser humano. Quando Satanás atacou o primeiro casal, qual foi o argumento dele para Eva? Se você comer do fruto, você será como Deus. Olha aí. Ah, eu vou ser como Deus. Pronto. Foi. Qual foi o pecado de Satanás lá no céu? Orgulho. A Bíblia diz que ele era o anjo mais bonito da criação. Ele estava num lugar lindo, cheio de pedras preciosas. A Bíblia diz que ele era querubim ungido. Ele se destacou entre os outros. Mas em algum momento ele falou assim: eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. E vou reinar. Ele se tornou orgulhoso. Então hoje, muitos dos pecados que nós praticamos têm a ver com essencialmente o orgulho em nosso coração. Porque a pessoa orgulhosa é a pessoa que tem dificuldade de obedecer. Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque você acha que sabe, você acha que entende, você acha que sabe mais do que Deus.
Deus falou para ir por aqui? Não, mas por aqui talvez não seria tão bom. Eu descobri um caminho melhor, é por aqui, porque Deus mandou por ali. Vai dar uma volta, eu vou por um atalho aqui. Vai, tonto, para você ver. Vai para você ver. Irmãos, Deus sabe todas as coisas. Então Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, na sua graça, Ele traz princípios que vão nos fortalecer, que vão nos formar, nos tornar pessoas melhores. Mas pela fé em Deus, nós devemos obedecer. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda todos os desdobramentos do que eu estou fazendo. Eu obedeço porque eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Então eu começo a caminhar com fé, a viver com fé. Pastor, isso é uma loucura. Bem-vindo ao clube dos loucos. Deus corintiano que é um bando de loucos, não é isso? Nós somos a igreja dos loucos. Porque fala louco. Paulo fala sobre isso, né? Que as coisas de Deus parecem loucuras. Porque como você obedece, como é que você honra a Deus? Como é que você serve a um Deus que você não vê? Como é que você vai seguir ordens de alguém que você não vê pessoalmente? Parece uma loucura. Mas isso se chama fé. Agora, quando eu não quero obedecer, eu estou dizendo que eu sei algo melhor do que Deus. Que eu conheço algo maior. Que eu tenho algo que Deus talvez não saiba. Ah, eu pensei numa coisa, Anderson. Olha, eu acho que Deus nunca pensou nisso. Eu tinha uma ideia melhor que a de Deus. É tipo isso, pastor. Ninguém pensa assim, mas faz assim. Eu estou falando de uma forma explícita, assim, né? Mais agressivo para você perceber. Mas a verdade é que muitas vezes nós agimos assim. Isso é fruto do nosso orgulho. Aqui, ó. Deus dá uma nova oportunidade para Saul, dando-lhe uma missão com ordens específicas e assim confirmar o seu reinado para sempre. 1 Samuel capítulo 15, dos versículos 1 a 3 parte A. Diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Agora é uma unção pública. Lembre-se, ele teve uma unção em particular. Agora ele vai ter uma unção pública. E Samuel falou para ele: Deus vai te ungir publicamente agora. Sobre Israel, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Então, Samuel encontra Saul e fala: Deus mandou dizer que ele vai te ungir publicamente rei. Mas antes você tem uma missão para cumprir. Você vai acabar, né, com o inimigo de Israel, um inimigo antigo. E quando Israel atravessava o deserto, ele usou de estratégias para atacar Israel, para atacar os mais fracos, os mais frágeis, no deserto. E agora eu quero que você resolva isso. Resolva essa questão. Deus deu a ordem muito específica. E disse claramente que iria ungí-lo como rei. Agora sim, publicamente. Aí, irmãos, o que acontece? Mais uma vez, Saul desobedece a Deus, procurando agradar o povo. Por que uma pessoa quer agradar o povo? Porque ele quer ser reconhecido, ele quer ser elogiado. Às vezes é difícil. Vou falar uma coisa para vocês: o nosso papel de liderança, não só o meu, dos outros pastores e líderes que estão aqui, a gente tem uma luta interior. Por que uma luta interior? Porque muitas vezes nós somos tentados a falar alguma coisa que vocês gostariam de ouvir. Gostaríamos de pregar uma palavra que todo mundo pulasse, saltasse, é fogo, é glória, não é isso? Se o pastor Estênio pregasse igual aquele pregador que eu vejo na internet, olha, é só bênção,
É só fogo, é só unção. Outro dia eu acompanhei uma live, alguém pediu, pastor, dá uma olhada lá, no outro ministério, dá uma olhada lá. Olha, vou assistir. Eu trouxeram uma pregadora, conhecida, não vou falar o nome, conhecida. Ela entrou num texto bíblico muito bom, falou uma palavra muito boa. Mas, irmãos, é bênção por bênção. O que é bênção por bênção? A pessoa lê o texto e diz, fulano foi abençoado. Fulano foi abençoado. Você vai ser abençoado também. Mas o texto não diz isso. Diz que a pessoa obedeceu. Diz que a pessoa mudou alguma coisa na vida dela. Que a pessoa deixou de lado alguma coisa errada e abriu o caminho para o que era certo. Que a pessoa obedeceu a Deus. Então não se fala em obedecer a Deus, em vencer o pecado, em parar de pecar, em mudar de vida, em se arrepender. Não! Aí pega o texto, conta a história, conta a vitória e não conta o que Deus pediu para aquela pessoa fazer. E eu sempre ensino aqui para vocês que toda a bênção bíblica é acompanhada de algum nível de compromisso. Pode procurar na Bíblia. Tem uma promessa de bênção? Tem um nível de compromisso atrelado à promessa de bênção. Pastor, você gostaria de falar essas palavras para o pessoal? Não, moço, às vezes a gente fala, puxa, eu queria pregar uma palavra mais amena, ver se eu consigo alegrar melhor um pouco as pessoas. É a nossa natureza, querendo aprovação, sabia? A gente que prega, que ensina, que lidera, às vezes não quer dar uma bronca, a gente queria que as pessoas simplesmente fossem abençoadas. Mas às vezes a bênção não acontece, por quê? Porque a pessoa está desobedecendo. E a gente tem que dizer para ele que ele está desobedecendo. E nem todo mundo tem humildade para reconhecer que está errando. E não, a gente passa por cada coisa na igreja, mas ele se atende a uma pessoa. Você começa a conversar com a pessoa. E a pessoa, você pergunta para a pessoa uma coisa, fala, Deus está dizendo isso assim, e a pessoa não. Mente descaradamente na frente da gente, sabe que está mentindo, mas faz o quê? Eu não sou dono da pessoa. Eu não sou dono da pessoa. Eu não sou eu que castigo ninguém, não sou eu que vou punir ninguém, eu não sou Deus. Mas você sabe, fala, abre o seu coração, Deus quer abençoar você, diz a verdade, porque Deus vai ajudar você. Porque você está atendendo, você está procurando ajudar uma pessoa. E às vezes a pessoa parece ofendida com você ainda. O que, pastor? Você está duvidando de mim? Fala a Deus. Pastor, assim o senhor me ofende. Tem hora que eu preciso ser um pouco mais colérico. Mas nessas horas, graças a Deus que eu sou fleumático. Mais calmo, mais tranquilo, eu sei esperar bastante. Isso é uma coisa que fleumático tem, é saber esperar. Porque uma coisa que eu aprendi com a experiência da vida é: o tempo é o Senhor de tudo. Nada como o tempo. O tempo vai sempre dizer quem são as pessoas de verdade. Sempre. Então, irmãos, Saul aqui, ele vai procurar agradar um povo. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, versículo 9, diz assim: E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Então, irmãos, Deus falou que era para acabar com tudo, mas eles decidiram, o rei e o povo. Por quê, irmãos? Porque eles olharam e falaram: puxa vida, a gente vai matar esses animais aqui bonitos, gordos, vamos levar. Só que eles não entendiam o mundo espiritual, irmão. Esse povo era um povo amaldiçoado. Tudo que eles tinham estava debaixo de uma maldição. E quando você pega alguma coisa debaixo de maldição, sem ter uma palavra de Deus, você traz maldição para a sua vida. Ah, não, mas isso é de Deus. Não é de Deus. Deus falou que não queria aquilo. Deus falou: eu não quero nada disso. Eu quero que você obedeça e faça o que eu estou mandando você fazer. Mas eles ali entraram em acordo
Pastor, mas o povo quis. Mas quem era o rei? Quem era o rei? Quem que tinha autoridade? Se Saul dissesse, não fica nada, o povo ia obedecer. Porque ele era o rei. Mas ele, para não ficar mal na fita, para poder agradar todo mundo, olha, gostem de mim, meu Deus, é problema de autoestima. Eu preciso que vocês gostem de mim, por favor, gostem de mim, por favor, digam que vocês gostaram de mim. Aí eu falei uma palavra, aí eu preciso que alguém venha aqui falar, ai, como sua palavra foi boa hoje, pastor. Porque senão, ai, você acha que eu não preguei direito? Irmão, tem que pregar o que Deus mandou pregar. Às vezes eu vejo gente com cara fechada aqui. Vai fazer o quê? Qual o problema? Ué? Irmãos, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para fazer o que Deus mandou fazer. O nosso papel como pai e mãe de uma família, às vezes é confrontar um filho, é corrigir um filho. Ele gosta? Não. Você dá aquela bronca, ele gosta? Não. Mas por que você faz? Porque você ama. Assim também é Deus. E assim também somos nós, que temos responsabilidade sobre pessoas. A gente tem que deixar o orgulho de lado e fazer o que Deus nos manda fazer. Porque desobedecer é o caminho da ruína. Não se esqueça disso. Desobedecer é o caminho de ruína. Se você caminhar por desobediência, você está dizendo o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo e Deus não sabe o que me mandou fazer. Ah, ninguém está dizendo assim, pastor. Não é assim que eu penso. Ué, é o que então? Se Deus fala, é desse jeito, e você fala, não, vou fazer do outro jeito, você está dizendo o quê? Ou você se rebela, abre o jogo e diz, olha, eu não quero obedecer. Ou você disfarça e diz, não, o que eu pensei um negócio diferente aí. Talvez tal coisa seja melhor. Irmãos, o caminho de Deus, a Bíblia diz no Salmo, diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Então, mesmo que nos pareça difícil, fala, meu Deus, por que o Senhor me mandou por aqui? Aqui vai me dar um problemão. Mas é porque Deus está tratando você, Deus está forjando você, Deus está preparando você, porque Ele tem algo maior e melhor para você. Mas talvez você não esteja pronto para aquilo. Então Deus, na sua sabedoria, vai conduzindo você por um caminho para te fortalecer. Para que você cresça, para que você amadureça, e lá na frente você viva a promessa de Deus na plenitude. Saul seguiu o seu próprio caminho. Quando era para ele reinar, e a sua família ser uma família que não tivesse fim na sua linhagem, o que aconteceu? Acabou a família de Saul e acabou a linhagem de Saul. A linhagem de Saul não era mais rei. Por causa da desobediência de quem? De Saul. Ele teve a oportunidade de perpetuar a sua família, os seus filhos, os seus netos, os seus descendentes. Para sempre em Israel, porque ele era o primeiro rei. Mas ele jogou tudo fora, sabe por quê? Porque ele era orgulhoso. E quem é desobediente é orgulhoso. Eu sei um jeito melhor. Eu não vou fazer porque eu penso que do meu jeito é melhor. Desobediência é orgulho. Aqui diz, o que aconteceu? Eles tomaram decisões por eles mesmos. Então, irmãos, aqui, vamos continuar o texto, para vocês entenderem. Pastor, o senhor está julgando Saul? Não, eu estou lendo o texto. Você vai entender já. Depois de Samuel não ter confirmado a bênção para o reinado, pastor, quando é que foi isso? O primeiro texto que nós lemos aqui, Samuel fala, olha, hoje Deus ia confirmar, agora só bênção não tem mais. Saul está mais preocupado em mostrar ao povo que ele continuava rei do que reconquistar a sua unção. Eu vou ler de novo. Depois de Samuel não ter confirmado a bênção, fala misericórdia. Para o reinado, Saul está mais preocupado em mostrar ao povo que ele continuava rei. Ele não estava querendo continuar com a unção. Ele queria ser rei, do que reconquistar a sua unção. Pastor, você vai julgar o coração de Saul? Não, irmãos, a Bíblia fala que por uma árvore você conhece uma árvore pelos seus frutos. Vamos ver o que aconteceu? Quer dizer, Samuel disse para Saul, olha, hoje Deus ia confirmar a sua bênção, mas você desobedeceu, Deus está cortando você.
Deus vai levantar um novo rei para Israel. E aí o que Saul faz, irmãos? Primeiro, Samuel está saindo, Saul agarra a veste, né, a capa de Samuel, a veste de Samuel. Quando Samuel se vira, a roupa rasga. Porque ele está dizendo, fica aqui comigo. Por que ele dizia ficar aqui comigo? Porque ele queria a bênção? Não, porque ele sabia que o povo olhava e sabia que Samuel estando ali, Deus estaria ali. Porque Samuel era um sacerdote já muito antigo, já idoso. Ele vai, puxa a capa de Samuel, e a capa de Samuel rasga. E Samuel fala, hoje o teu reino foi rasgado, Israel. Quer dizer, Samuel falou 2 vezes para ele. Primeiro, Deus não vai te abençoar, levantando outra pessoa no seu lugar. E ainda, depois disso, seu reino foi rasgado. Qual foi a reação de Saul? Né? A princípio ele falou, eu pequei, fica aqui comigo, eu pequei. Aí você fala, nossa, Saul estava arrependido. Eu pequei. Pastor, ele falou que pecou. Então ele estava arrependido? Não, tem gente que fala que pecou, pede até perdão, mas não está arrependido. Ele quer só ganhar sua confiança de novo. Ele quer só manter o status. Você sabia que tem gente que peca na igreja e quando ele é confrontado sobre o seu pecado, ele está mais preocupado em perder o cargo dele do que perder a bênção de Deus. Muita gente assim. Por isso que as pessoas escondem o pecado. Sabe por quê? Porque não querem perder. Pastor, eu vou ficar num banco aí, ficar um tempo aí. Porque há um ego, há um orgulho. Irmãos, quando você compara Saul e Davi, irmãos, é outro mundo. Quando Saul é confrontado, ele está preocupado em aparecer com Samuel diante do povo. Para dizer, olha, estamos bem, eu continuo rei. Quando Davi é confrontado, fala, eu pequei mesmo, se joga no chão, põe a cara no pó e fala, estou pronto para receber a recompensa e o castigo. Recompensa não, o castigo que o Senhor tem para mim. Porque eu estou errado mesmo. Pior é que o pecado de Davi foi o pior que de Saul. Não é o tamanho do pecado, irmãos, é o tamanho do orgulho que a gente ostenta, que a gente carrega. O problema é que Deus é bom, o problema não é que Deus não seja bom. O problema é que nós queremos que Deus faça as coisas da nossa maneira. Não. O nosso orgulho nos atrapalha. Por isso nós não conseguimos obedecer. Aqui, 1 Samuel capítulo 15, versículo 30 diz assim, então disse Saul, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. As palavras de Saul dizem quem ele é. Depois que ele falou, Deus falou que cortou a bênção dele, através de Samuel, o que ele fala? Então disse Saul, pequei, fala, então tá verdade, pastor, ele falou que pecou, mas como é que ele fala? Pequei, honra-me porém, irmão, quem é que está em pecado que vai receber honra? Fala para mim, qual é a lógica? Quem peca, ele tem que se humilhar, ele tem que cair no pó, dizer, Senhor, eu errei, eu estou aqui, eu não quero perder a sua unção, a sua bênção, o que eu faço? Senhor, eu vou ficar aqui até que o Senhor me abençoe novamente. Mas a preocupação de Saul era outra. O que ele disse? Pequei, honra-me porém, agora, diante dos anciãos do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Quer dizer, o que ele estava preocupado? Era com a honra diante dos anciãos, que eram os líderes, e diante do povo. Perceberam qual era o coração de Saul? É por isso que a bênção dele foi cortada. Oportunidade ele teve. Tem muita gente, irmãos, que a pessoa tem que fazer, essa pessoa fala assim, eu não tenho oportunidade. Deus, irmãos, Deus dá oportunidade para todos, mas Deus vai provando o nosso coração. Tem muita gente que não passa nas primeiras provas e não cresce. Por quê? Porque já começa a ficar orgulhoso, começa a achar que é melhor, começa a tomar decisões próprias. Quanto mais você caminha na direção de Deus, menos a sua vontade vai reinar.
Quem é que reina dentro do seu coração? É você ou é Jesus? Quem está no trono do seu coração? É você ou é Jesus? E quando eu convido Jesus para a minha vida, eu não convido só o Salvador, eu convido o Salvador que também é o Senhor. Então ele não vai dividir o senhorio com ninguém. Aonde Deus chega, quem é o Senhor é Ele. Não dá para ter dois senhores. Só tem um Senhor. Ou você reina no seu coração, ou o Senhor reina no seu coração. E aí para você pensar. É uma guerra, uma luta. Nós não somos perfeitos, erramos, claro. Ninguém aqui está falando que todo mundo tem que ser perfeito. Mas o que estamos dizendo é, quando erramos, devemos pedir perdão, devemos consertar e ter humildade para passar pelo processo. Saul não estava preocupado que a bênção dele foi cortada. Ele estava preocupado em não ter mais a honra de Samuel junto a ele. Essa era a preocupação dele. E por isso que a bênção dele foi cortada definitivamente. 1 Samuel 15, 23 diz assim: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu já li esse texto com vocês no começo, mas porque eu pus aqui no final de novo? Porque, irmãos, aqui a palavra de Samuel é a chave. Visto que rejeitaste o que? A palavra do Senhor, o que acontece? Ele também te rejeitou. Quando você rejeita a ordem de Deus, a palavra do Senhor, quando você não obedece, quando você rejeita a palavra, você rejeita a Deus. Eles falam assim, eu amo a Deus, mas eu faço o que eu quero. Então você não ama Deus. Jesus é tudo para mim. Você vive para Ele? Não. Ele é dono de tudo que eu tenho. Não é? Antigamente eu brincava muito na igreja. A pessoa tinha um carro e punha um adesivo no carro. Propriedade exclusiva de Jesus. Mas nunca teve coragem de ajudar alguém, fazer uma visita com o carro, dar uma carona para alguém na igreja. Nada. Faz nada para o reino. Propriedade exclusiva de Jesus. Irmãos, cuidado. Muitas vezes nós estamos na igreja, oramos, cantamos, sentimos algumas coisas, mas estamos fora do propósito de Deus, porque nós somos orgulhosos, porque nós não obedecemos a Deus. Porque Samuel fala isso aqui na base do texto, ele diz assim, deixa eu voltar aqui, ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, que é o orgulho, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, irmãos, você entender que o negócio é pesado. Então, quando Saul rejeitou a palavra do Senhor, naturalmente, ele rejeitou a Deus. E como consequência disso, Deus o rejeitou, para que ele não seja o quê? Rei. Quer dizer, Deus está dizendo o seguinte, Saul, eu mandei a minha palavra através de Samuel, para que você fosse rei. A palavra se cumpriu, se tornou rei. Como você rejeitou a minha palavra, então você rejeitou também a sua unção. E quem te ungiu foi Samuel através da minha palavra. Se a minha palavra não serve para você, eu retiro a minha palavra e você não é mais rei. Pastor, mas ele continuou rei. Sim, ele continuou rei. Mas agora, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu dele. E um demônio veio para a vida dele. Vocês conhecem a história, não conhecem? O Espírito do Senhor saiu dele, o que veio para ele? Um demônio. É nesse contexto que Davi aparece na história, como um músico que vai ministrar para ele ficar liberto. Enfim, não dá para falar muita coisa. Quero ler mais um texto com vocês, Provérbios 16, 18, diz assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Vamos ler juntos? O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Vocês, mais uma vez? O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o orgulho é que vai conduzir você para a queda. Se você for humilde, você não vai cair. Certo?
E quando eu falo cair, não é que a gente não erre. É a queda que Deus derruba alguém. Pastor, Deus derruba alguém? Sim, derruba. É Ele que levanta e Ele que abate. Ai, pastor, eu não vim para o culto para ouvir uma palavra que Deus derruba alguém. Eu quero ouvir uma palavra que Deus levanta, Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus vai me fazer um vice-deus maravilhoso. Você quer bênção? Obedeça. Fique em paz. Ninguém perde por obedecer. Obedecer é sempre o melhor caminho. É fácil, pastor? Não, porque é uma luta de ego. Eu quero seguir a minha vontade, o que eu acho melhor, ou às vezes porque o que eu penso, ou porque outras pessoas pensam e eu quero agradar as pessoas. Ou sou orgulhoso, ou eu sou uma pessoa com problemas de autoestima, baixa autoestima. E aí eu preciso da aprovação dos outros. Ou então eu sou orgulhoso, achando que eu sou o cara e que eu não preciso de ninguém, inclusive de Deus, dar direção para mim, porque eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Para fechar, deixei uma frase aqui para vocês pensarem. Eu costumo fazer sempre isso, né? Põe para mim aí. Próximo. A falta de obediência revela o quê? O coração orgulhoso. Digam vocês. A falta de obediência revela o coração orgulhoso. Nós começamos com essa palavra com o tempo porque obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrifício. Você quer agradar a Deus? Mais do que qualquer outra coisa? Obedecer. Porque quando você obedece, sim, Senhor, o Senhor está certo. Sim, Senhor, o Senhor é Deus. Sim, Senhor, o Senhor sabe tudo. Sim, Senhor, o Senhor tem controle de tudo. Por isso, eu obedeço. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor nesta manhã. Pastor, sobre o que vamos orar? Sobre a nossa vida diante do Senhor. Como temos vivido? Temos sido orgulhosos? Temos sido obstinados? Temos seguido o nosso próprio caminho? Temos usado Deus como desculpa, mas na verdade o que nós queremos é atenção, é reconhecimento? Fazemos a obra de Deus para ter reconhecimento das pessoas? Ou porque nós queremos honrar a Deus? Talvez você esteja vivendo uma vida para agradar os outros. Peça perdão para Deus. Pastor, é importante agradar os outros? Sim, é importante. Mas não agradar no sentido de desagradar a Deus. Você deve ser uma pessoa educada, agradável. Mas não tem como agradar todo mundo. Jesus era perfeito e desagradou um monte de gente. Então sempre você vai ter alguém que não vai concordar com você, que não vai gostar do que você fala, do que você faz, por mais certo que você esteja. Aprenda isso na vida. Você nunca vai agradar todo mundo. Então, se você tem que escolher a quem agradar, escolha agradar a Deus. Porque a recompensa verdadeira vem dele. Em nome de Jesus, feche os olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, nos colocamos em tua presença, Senhor, nesta manhã. Nós estamos aprendendo sobre a importância da obediência. Nos ajude, Senhor, a obedecer. Nos ajude, Senhor, a viver conforme a tua vontade. Nos perdoe, Senhor, porque tantas vezes somos orgulhosos. Nos perdoe, Senhor, porque tantas vezes, Senhor, seguimos a nossa própria vontade, o nosso próprio caminho. O Senhor nos dirige, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá uma palavra de bênção, o Senhor nos dá uma vida melhor. Nos perdoe, Senhor, porque diante da bênção, nós começamos a achar que somos melhores que os outros. Pai, que temos alguma coisa, que temos algum mérito. Nos perdoe quando não reconhecemos a tua bênção. Nos perdoe, Senhor, quando somos orgulhosos e nós não queremos obedecer. Pai, tenha compaixão de nós. Repreende todo espírito de orgulho, de obstinação, toda altivez que se levanta contra Deus, seja quebrada agora em nome de Jesus. Todo espírito de Satanás, de demônio, todo espírito de engano que nos leva a viver uma vida na independência, seja quebrado em nome de Jesus. Que possamos estar em tua presença, Senhor, obedecendo a tua palavra, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem ver o que vem pela frente. Nós queremos reconhecer que tu és o Senhor e queremos obedecer, porque os teus planos são melhores do que os nossos.
Os teus sonhos são mais altos do que os nossos, Senhor. Então, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, nos ajuda a viver, Senhor, diante da tua presença, em obediência, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.